A gente conversa agora com o José Vicente, ele que é coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo e também ex-secretário nacional de Segurança Pública. Muito obrigado neste feriado por estar conosco aqui no CNN Prime Time, viu? Te agradeço a companhia aqui conosco. Boa noite, Renan. É um prazer estar com vocês aí, apesar da seriedade do assunto. Pois é, e a primeira pergunta que eu tenho ao senhor é, a gente acabou de mostrar, né, que um dos principais jornais, inclusive, dos Estados Unidos, comparou o PCC às máfias italianas. Para o senhor, essa comparação, de alguma maneira, faz sentido hoje? Ela faz muito sentido, sim. O PCC é muito diferente do Comando Vermelho, ou de dezenas de facções que estão pelo Brasil, porque saiu de uma facção que fazia um controle prisional para dar proteção aos seus filiados e acabou entrando em outras áreas do tráfico de entorpecentes e depois cresceu extraordinariamente, até por falta de respostas adequadas do aparato policial federal, principalmente, mas também no estado de São Paulo. Ela foi escalando, como se diz, crescendo muito e hoje acabou adquirindo uma estrutura de empresa criminal. Quando nós falamos de uma estrutura de empresarial, nós estamos falando de uma grande capacidade de negociação e administração dos seus negócios criminosos. Ela compra drogas em grandes quantidades, nós temos 3 países produtores aqui ao lado, Bolívia, a Colômbia e o Peru, e a partir dessa droga, que eles compram a $1.000, às vezes $5.000 o quilo, eles chegam a vender essa droga a $100.000, por exemplo, em Hong Kong. Eles estão mandando drogas praticamente para toda a Europa, para a África, para a Ásia, para a Nova Zelândia, para a Austrália. E isso requer, naturalmente, uma refinada capacidade de organização para o grande mercado internacional, onde se relaciona com mercados compradores e também outras estruturas criminosas internacionais. Esse é um modelo realmente que faz a máfia italiana, a Cosa Nostra, desse tipo, por exemplo. E gradualmente se percebe que o PCC, ele deixa de ser aquela facção violenta, como acontece em territórios do Comando Vermelho, por exemplo, ou pequenas facções aí pelo Brasil, porque a violência que ela utiliza, assim como faz a Cosa Nostra, é uma violência selecionada para determinados alvos que podem servir de exemplo, estão atrapalhando muitos negócios, como foi o caso do Grinsmark, aqui do aeroporto de Guarulhos. Então, são ações limitadas. Eles não têm o interesse em afrontar diretamente, comprar briga com a polícia, como aconteceu em 2006, que foi uma grande lição para eles. Então, o negócio deles faz essa ação internacional, o dinheiro recolhido vem sendo aplicado no mercado financeiro, que tem suas brechas, principalmente através das fintechs, e esse dinheiro dessas empresas é lavado, depois aplicado em outras empresas aparentemente legais, ou leva esse dinheiro para outros países que têm condições de trabalhar melhor esses recursos financeiros. Então, eles fazem esse grande trabalho hoje, no âmbito nacional, no âmbito internacional, é uma grande capacidade de governança, as estruturas governamentais não conseguiram impedir esse crescimento por suas próprias falhas. José, a gente sabe que o primeiro comando da capital, ele de alguma maneira atua em várias ramificações, né? Não somente no tráfico de drogas. E aí eu queria entender do senhor qual que é a relação entre essas organizações, como o próprio PCC, ou seja, mais estruturada, né? Em crimes urbanos, roubos, assaltos, como é que funciona tudo isso? Olha, um aspecto interessante, existem 2 questões aí. Uma, que esse grande crime organizado, que fatura seus bilhões de reais, eles não repartem esses valores com a grande massa que é associada, tem a carteirinha do PCC, vamos dizer assim. É uma espécie de cooperativo. Mas, por outro lado, um aspecto interessante também é que nós temos registrado no ano passado, 2025, aqui no estado de São Paulo, aproximadamente 3 milhões de crimes registrados nas delegacias. Desses 3 milhões, a avaliação que um chefe do Centro de Inteligência da PM fez é que o 3% aproximadamente poderia ser atribuído ao PCC. O grande problema que a população enfrenta não é com o PCC, na verdade. É um grande problema nacional, sim, mas a população sofre mais com o crime desorganizado. Então, nós tivemos, o ano passado, cerca de 220 mil roubos do estado de São Paulo, e poucos deles, vamos dizer, nem 10 mil, tiveram relação direta com os interesses do próprio PCC.
Há pouco a gente viu, José, o nosso repórter Vinícius Murad trazendo um balanço desses últimos dias, aliás, um balanço bastante violento de roubos, assaltos, mortes, aqui em São Paulo. Recentemente, pessoas baleadas e mortas. O que está acontecendo, na sua visão, para esses casos eles estarem cada vez mais ganhando visibilidade, ou então esses casos estão aumentando? Não, esses casos chamam muita atenção. A violência chama muita atenção, é natural que isso aconteça. Alguns desses casos relatados nos últimos 10 dias foram de pessoas que reagiram aos assaltos. Mas você veja o seguinte, nós temos 220 mil roubos em 2025. Normalmente as mortes acontecem nesses roubos. E quantas pessoas morreram em assalto desses 220 mil assaltos? 129. Poucos, apesar da enorme gravidade que é morrer, evidentemente, da violência, mas 129 para 220 mil dá 0,05%. Então, a grande lição que se tira disso, sempre lembrar a população, não reagir aos assaltos. Os criminosos já não têm nada o que perder, não têm valores, não têm autocontrole, estão armados, eles não esperam nenhuma reação, nenhuma negociação. Quando isso acontece, aumenta o grau de estresse deles e eles acabam cometendo os atos violentos, como a gente tem visto. Mas, de maneira geral, nós observamos que nos últimos 25 anos, nós tivemos uma redução, incrível que pareça, em torno de 30% dos roubos no estado de São Paulo, proporcional à população, claro. Então, o roubo de carro, tivemos 25 mil roubos no ano passado, também nos 25 anos a queda foi mais de 80%. Nós temos muito a fazer ainda, Renan, porque se fizermos um balanço, 3 milhões de crimes registrados, a polícia prendeu 195 mil bandidos, 6%. Se cada bandido cometeu um desses crimes. Existem muitos crimes também, além de crimes violentos, obviamente. Mas o que nós vemos de maneira geral é uma enorme impunidade. Você tem 95% praticamente de criminosos que estão impunes, não só porque a polícia não alcançou, porque falta mais estruturas para fazer a efetiva prevenção do crime, que é fácil ser criminoso no Brasil hoje. E era justamente essa pergunta que eu tinha para o senhor, para a gente encerrar essa nossa conversa. Eu queria entender, de alguma maneira, esse combate ele precisa ser mais policial, mais financeiro, atacando o dinheiro das próprias facções. Como é que o senhor avalia? O que a gente precisa mudar quando o assunto é segurança pública e trazer para a sociedade, de fato, mais segurança? São duas abordagens, Renan. Em relação ao crime organizado, PCC especialmente, nós temos pensado numa estratégia sistêmica. Não é saindo dando tiro nas favelas, que isso já se provou que é uma ação violenta e ingênua por parte da polícia. É importante que exista uma articulação entre a Polícia Federal, os polícias civis, os ministérios públicos e a inteligência financeira, extremamente importante, porque o crime organizado leva o dinheiro para ser lavado em estruturas vulneráveis. O crime de rua, especificamente, nós estamos ainda batalhando, foi uma ação que governadores fizeram no ano passado também, para que o crime reiterado, aquele criminoso, um caso específico do Rio de Janeiro, um tal de Patrick, 21 anos, foi preso 86 vezes. Se ele foi preso 86 vezes, em flagrante cometendo o crime, é porque ele cometeu o crime e voltou para as ruas, porque a justiça permitiu que isso acontecesse. Então é necessário que leis não permitam mais que esse tipo de indivíduo ameace a sociedade, retirando essa facilidade do cometimento reiterado, constante de crimes. Então, alguma resposta no sentido de reduzir a impunidade também pode ajudar bastante essa encrenca que a gente tem no dia a dia das ruas das grandes cidades brasileiras. Eu conversei com o José Vicente, coronel da reserva da Polícia Militar aqui de São Paulo e também ex-secretário nacional de Segurança Pública. José, obrigado por sua companhia aqui conosco, por essas explicações aqui no CNN Prime Time. Uma ótima noite. Boa noite a todos. Boa noite.